Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E antes que eu me esqueça, se você tá aqui, se você gostar desse vídeo, se o que eu falar aqui nesse vídeo fizer sentido pra você, eu vou pedir pra você dar um joinha aqui embaixo, que assim eu fico sabendo que o conteúdo tá legal e vocês estão gostando. E também, se ficar alguma dúvida, ou se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, aqui a caixa de e-mail é aberta, tá? E aproveita, se inscreve no canal, que frequentemente eu tô aqui postando vídeo relacionado a emagrecimento e com certeza assuntos aí que te interessam. Se você quiser saber de primeira mão os conteúdos postados aqui no canal, ativa o sininho que assim você recebe todas as notificações. Bom, eu me chamo Nani Cambuí e eu ajudo mulheres a emagrecerem, mudando a sua mente de gorda para uma mente de magra. Pode acreditar, não é nada místico, mas é possível. E também é possível com essa transformação nunca mais você sofrer com o efeito sanfona. E nesse vídeo, o que vamos tratar, né? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem quer emagrecer, que são os sabotadores. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar o que são, como eles se formam, como que eles agem, qual que é o maior sabotador e como que ele vem te atrapalhando no seu processo de emagrecimento, por que você deve mapear, conhecer e entender os seus sabotadores. Nós vamos falar também sobre obesidade e ganhos secundários, é um tema muito importante. E finalmente, como emagrecer definitivamente. E antes, né, de eu começar a falar de todos esses tópicos e todos os assuntos aqui desse vídeo, se você ainda não assistiu, eu indico de verdade, não é porque é meu, não é porque é a minha história, mas que você assista um vídeo que tem aqui no meu canal, onde eu conto pra vocês um pouquinho da minha história. Então lá eu falo como que os meus sabotadores se formaram, como que eu descobri que eu estava em um processo de autossabotagem, e aí como que eu emagreci definitivamente, mesmo depois de anos fazendo dieta, emagrecendo, eu voltava a engordar, até que eu emagreci, e hoje eu falo com toda a certeza de que eu emagreci definitivamente. Eu não tenho a menor dificuldade de controlar o meu peso, mesmo comendo as coisas que eu gosto, sem restrição. Então vamos lá, sobre os sabotadores. A grande questão com relação aos sabotadores não é saber se você tem, mas sim quais você tem, quem são os seus sabotadores e quanto que eles estão presentes na sua vida, tá? Então vamos lá dar um play aqui no nosso tema, tá? Então o que são os sabotadores? Os sabotadores do emagrecimento, eles são um conjunto de pensamento, de sentimentos e de padrões de fala que criam as crenças, ou seja, aquilo que você acredita que te impede de chegar onde você quer e, consequentemente, os hábitos. Então, os sabotadores, eles fazem tão parte de você que hoje eles já estão no piloto automático. E praticamente é um conjunto de ações que estão impedindo você de emagrecer. E justamente por eles estarem no piloto automático, né, eles já estão lá enraizados, você não consegue identificar, você não consegue perceber qual que é a armadilha que esses sabotadores eles estão te colocando aí todos os dias. Então pode até parecer estranho, né, o que eu vou falar agora, mas todos os sabotadores, eles têm a sua própria voz interna, eles têm a sua própria autocrítica e eles também têm os seus próprios comportamentos. Então, os sabotadores, eles nada mais são do que, eles agem como um sistema de defesa. É um sistema de defesa que você usa para sobreviver. Mas sobreviver o quê? Sobreviver ao desafio da vida, aos acontecimentos, e isso acontece desde a sua infância. Para te manter o quê? Na sua zona de segurança. Então todos nós usamos os sabotadores para aprender a lidar com os desafios da vida, e a gente acaba também usando ele para justificar os nossos fracassos, né? As nossas falhas. Então por isso que todo sabotador ele sempre tem um ganho secundário por trás. Ou seja, se você se auto-sabota, é porque você tem ganho secundário, porque você ganha algo em troca. Então,
Como que se formam os sabotadores, tá? Os sabotadores, eles podem começar desde a infância. Então, o que eles fazem? Eles mostram pra gente quais são os ganhos que a gente vai ter quando a gente acionar esses sabotadores. Então, eles vêm como uma forma pra gente conseguir vencer os obstáculos, que podem ser obstáculos reais, que podem ser obstáculos criados só pela nossa mente. Então, quando a gente é criança, a gente tem esses mecanismos de defesa pra gente conseguir sobreviver ao meio. Só que eles também podem surgir tanto na adolescência quanto na fase adulta, sempre quando a gente é desafiado, sempre quando a gente tá sob ameaça ou sempre quando a gente tem alguma motivação especial, eles se manifestam. E aqui falando, né, da parte de emagrecimento, então, o que é importante você saber? Existem 23 sabotadores do emagrecimento, são 24 na realidade, eu vou falar um pouquinho, tá? E esses sabotadores, já comentei, eles podem ser desenvolvidos nas 3 fases da vida, dependendo do que? Das circunstâncias que você está vivendo, da história e da sua história e também da sua relação com a comida. Então, vou dar aqui um exemplo de uma mulher. Essa mulher, ela vive anos casadas e por algum motivo ela chega a pedir a separação porque ela descobre que ela foi traída. O que acontece quando ela descobre isso? Esse fato, ele ativa um gatilho mental e ele traz para a mulher o desejo de nunca mais querer se entregar em nenhum relacionamento para nenhum homem, porque ela acredita que todos os homens e todos os relacionamentos, eles vão ser iguais. E aí, com isso, né, ela começa a utilizar a comida como uma forma de refúgio, como uma forma inconsciente até de se afastar dos homens. Por quê? Porque quando ela engorda, ela acredita que ela vai ser menos desejada pelos homens. Isso acontece de uma forma inconsciente. Então esse é um exemplo clássico de um sabotador que se manifestou aí, ele foi desenvolvido, né, já na fase adulta de uma mulher. Então, de verdade, para você conseguir ter um resultado, para você conseguir mudar definitivamente, é fundamental que você se permita, sabe? Que você se permita olhar para sua história, que você consiga observar os detalhes da sua jornada e assim, de verdade, as chances da gente conseguir trabalhar essa nova realidade que a gente vai criar para você, ela vem sempre a partir disso. A gente só consegue eliminar esse ciclo da autossabotagem se a gente conseguir olhar com um olhar mais clínico a sua história e trazer tudo isso para o consciente, tá? Em qualquer uma dessas fases, tanto da infância ou da fase adulta, você sempre pode usar o sabotador para conseguir o que você quer. E isso sempre vem através do quê? Dos ganhos secundários que todo sabotador ele se manifesta. Então, por exemplo, qual que é o ganho secundário que uma criança tem quando ela chora? Então, ela pode ter atenção, amor, receber comida, afeto. E aí, quando ela chora, o que ela pensa? Deu certo, funcionou, né? Eu chorei, eu ganhei comida. Eu me machuquei, eu ganhei bala. E aí, o que acontece? Ela, mesmo sendo uma coisa ruim, ela acaba tendo um ganho secundário. Então, no cérebro da criança, ela significa o quê? Que para ela ter o que ela precisa ou o que ela quer, ela precisa usar os sabotadores para validar todas as suas ações. E nesse caso, né, da criança, o sabotador acaba sendo o afeto familiar. Então, sendo assim, mesmo que você não tenha tido uma infância difícil, uma infância que apresentou muitos desafios, mas sempre a gente vai ter autossabotagem. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida a gente sempre passou por algum desafio, alguma dificuldade, mesmo que não seja nada grave. E agora a gente vai falar então como que eles agem, como que os sabotadores do emagrecimento agem. Eles agem contando mentiras para você, para justificar por que ele tá aí, né? Como assim, Nani? Eles contam mentiras para mim? Então vamos lá. Lembra que eu comentei que os sabotadores, eles são um conjunto de pensamento, de sentimento e de fala que criam uma crença que te impede de chegar aonde você quer, né? Que impede
E a repetição disso acaba formando os seus hábitos. Então, a repetição disso acaba ficando o quê? No seu piloto automático. Então, vamos lá a mais um exemplo. Vamos supor que você, de repente, tá no processo de emagrecimento e você foi no shopping, né? E aí, lá na hora que você foi comer, você tá em dúvida se você come alguma coisa que vai te ajudar a emagrecer ou então você come uma lasanha, que é cheia lá de gordura ruim. Então, o que vai acontecer? Nessa hora, você vai precisar fazer uma escolha. A partir desse momento, o seu sabotador, ele começa a se manifestar. Por quê? Se você comer a lasanha, você vai estar cedendo ao que o seu sabotador quer e indo contra o seu desejo de emagrecer. Agora, se você optar por um prato saudável, salada, seja lá o que for, você vai estar saindo da sua zona de conforto. Então, lembra que eu comentei que o sabotador, ele existe, que é praticamente uma forma de defesa, né? Ele é um sistema de proteção que você tem. Então, comer alguma coisa diferente do que você está acostumada, do que você vai estar acostumada a comer no shopping, vai sair da sua zona de conforto, para ele soa como arriscado. E aí o seu sabotador se manifesta para te defender. E ele se manifesta com pensamentos do tipo: olha, é melhor você comer hoje porque amanhã você não sabe se você vai ter dinheiro. É melhor você aproveitar. E pode ser que esse sabotador, ele esteja ligado a uma pessoa que teve dificuldade financeira na infância. A pessoa, ela prefere garantir comer hoje do que se arriscar em ficar sem amanhã. Mas isso não é uma verdade, isso é uma mentira, uma vez que as pessoas já cresceu, já é adulta, né, já trabalha. Então essa é uma das mentiras que ele conta para justificar por que essa pessoa deve optar por comer o que é mais gostoso, né? E agora, então, o que a gente vai falar? Vamos falar do maior sabotador. Todas nós temos o maior sabotador. Esse sabotador, ele é o crítico. Então, ele é uma voz que tem aí na sua cabeça, que ele faz exatamente o que o próprio nome dele diz. Te critica. E não é esporadicamente, não é uma vez ou outra. O crítico, ele tá presente o tempo todo. E essa voz, ela normalmente é responsável por fazer você desistir de alguma coisa que você queira. Então, por exemplo, quando esse sabotador ele entra em ação, ele convence você a fazer algo completamente diferente daquilo que você tinha planejado ou daquilo que você tinha se comprometido a fazer. Então, no caso de emagrecimento, por exemplo, você começou a fazer uma dieta, você decide iniciar uma academia, você decide mudar o seu estilo de vida. Só que, ao invés disso, você continua sedentária, você continua comendo errado. E quando você decide, muitas vezes não faz, você ainda piora o seu hábito, tá? Então, quem que é esse sabotador crítico na minha vida? Bom, ele é o principal sabotador do processo de emagrecimento. E na nossa vida, em todas as áreas, todos nós temos esse sabotador. Pode ser que tenha num grau maior ou menor de intensidade, mas ele está presente e é praticamente o tempo todo. Ele quase é a sua sombra, tá? Ele te leva a encontrar defeito em você. Ele te leva a encontrar defeito nos outros, ele te leva a encontrar defeito nas situações, nas circunstâncias, é praticamente tudo. Além disso, ele é responsável por gerar a maior parte da sua ansiedade, do seu estresse, da raiva, das decepções, sentimentos de vergonha, de culpa, tá? E como então que esse sabotador ele atua? Ele tá sempre, frequentemente, constantemente te lembrando das suas falhas, dos seus erros. Ele faz questão de concentrar todos os pensamentos dele e ele faz você se concentrar no que tá errado em você, no outro, na circunstância. Vira e mexe, ele tá fazendo comparação do que é melhor, do que é pior, do que é superior, do que é inferior. Então, gente, dentro aqui do processo de emagrecimento, o que ele faz? Ele sempre vai se apegar ao que não deu certo. E fazendo isso, ele acaba te prendendo e te impedindo
de dar passos fundamentais para você conseguir conquistar os seus resultados, né? Por exemplo, quando você come um brigadeiro em um momento que você não deveria ter comido, o que ele vai fazer? Ele vai reforçar que você fez e que não deu certo, ou então que outra pessoa fez e que não deu certo, então não vai dar certo para você, ou então que você não tá no ambiente perfeito, ou então que as circunstâncias não são as circunstâncias ideais. E lembra que eu falei? Pensamento, sentimento. Então quais são os sentimentos gerados a partir desse sabotador? Ele sempre, todos os sentimentos desse sabotador, ele sempre está ligado a algo negativo. Então sempre ele vai estar ligado a pensamentos do tipo: o que tem de errado comigo, as coisas nunca dão certo para mim, certeza que só comigo é que acontece isso, eu nunca vou conseguir fazer melhor, esse sentimento de incapacidade, ou então todo mundo consegue menos eu. Por exemplo, eu nunca vou conseguir, eu já tentei de tudo e não dá certo. Dá para perceber que são só pensamentos de crítica. Então, quais que são os sentimentos que esse sabotador se manifesta a partir dos pensamentos? Sempre sentimento de culpa, de arrependimento, de decepção, de angústia, de ansiedade, de estresse, de raiva. É sempre sentimento que você vai estar vibrando em um baixo estado emocional. São sempre sentimentos ruins, tá? Sempre quando ele se manifesta, sempre é algo negativo. E assim como todos os outros sabotadores, ele também conta mentiras, tá? Então, quais são as mentiras que ele conta? Se você não se cobrar, quem que vai te cobrar? Se eu não for exigente comigo mesma, quem é que vai ser? E aí percebe que sempre tem um questionamento, né? E aí quando você desiste, ele te conta a seguinte mentira: fica tranquila, tá tudo bem, é melhor assim. Se você desistir, pensa que você não vai se machucar de novo. Ou então ele também se manifesta quando você tem que tomar a decisão, né? Antes mesmo de você começar. Ele conta mentiras do tipo: nem começa porque eu já sei que não vai dar certo, tá? Então, por que é importante, né? Por que você deve mapear os seus sabotadores? Porque quando você mapeia e você descobre os sabotadores que estão te impedindo aí de emagrecer, é uma forma real, é uma forma concreta de trazer para a consciência todas aquelas respostas do porquê você não consegue chegar onde você quer, ou do porquê você não consegue manter o seu peso. Muitas vezes o desafio maior não é perder, é manter, né? A gente sabe, a gente mulher que tá aí buscando, a gente sabe que não tem nada mais desafiador do que a gente querer estar feliz com o nosso corpo, com o nosso peso, conseguir ter autocontrole, mas em contrapartida a gente não consegue parar de comer. É muito desafiador. Então, descobrir o seu sabotador, mapear, é uma possibilidade concreta, de verdade, de você conseguir mudar a sua relação com a comida, a sua relação com o seu corpo, e até mesmo entender toda a sua história de peso, né? Por quê? Porque dessa forma a gente vai agir de verdade na raiz da obesidade, que não é o seu comportamento, tá na sua mente, tá? Então, todas as decisões que você toma, né? Ou seja, quando você decide se você vai enfiar no pé na jaca, ou se você vai comer certo, se você vai fazer exercício ou não. Então, antes de você fazer, você pensou. E a minha grande missão com tudo isso é descobrir o que você está pensando para você agir dessa forma. A gente nunca vai trabalhar no comportamento, a gente sempre vai trabalhar no pensamento. Por quê? O pensamento é quando o seu sabotador se manifesta, tá? Então, por quê? Porque é tão óbvio, né? Para emagrecer eu tenho que comer saudável e me exercitar. Parece que é óbvio, mas se é tão óbvio, então por que a gente não consegue, né? Por que a decisão de comer certo ou errado, de assistir uma série, ou então de ir pra academia, é tão desafiador? Porque ela começa sempre no pensamento e não na ação, tá? Então, um outro tema aqui que é importante a gente falar sobre obesidade e ganhos secundários. Gente, sempre
todas as pessoas que se encontram em obesidade ou no sobrepeso, elas sempre têm ganhos secundários, tá? Só que o que acontece? Isso é uma defesa inconsciente e ela está oculta na mente dessas pessoas. Então, quando essa pessoa ela não consegue mudar o comportamento, ou então quando ela tem uma dificuldade maior, né, de fazer coisas diferentes do que ela vem fazendo, é sempre por quê? Porque ela tá defendendo esses ganhos secundários que ela tem, né? Aquilo é bom de alguma forma para ela, né? E isso, gente, é pura autossabotagem, é trocar aquilo que a pessoa mais quer a longo prazo, que é ser magra, ser feliz, ter os exames ok, pelo prazer imediato. Então ela prefere os ganhos momentâneos. Só que esses ganhos, né, eles geralmente estão representados na fala dessa pessoa, só que de uma forma inconsciente. Então, ó, a justificativa, né? Por exemplo, você chega em casa e aí você fala, eu tô tão cansada, meu dia foi tão estressante, e você tá falando pra mim, você conversando com você mesma, né, que eu ainda tenho que seguir o cardápio da nutricionista. Eu não posso nem comer aquilo que eu quero. Ou seja, quer saber? Eu quero mais é aproveitar, afinal a vida é uma só, eu vou comer o que eu quero, eu vou fazer o que dá na telha e eu não quero nem saber. Se eu não puder nem comer o que eu quero, o que eu vou fazer da vida? E na realidade, essa pessoa, ela tá justificando o seu cansaço, o seu estresse, a sua preocupação para comer o que ela quer como um ganho secundário. E nesse momento é só o prazer de comer, é só o alívio momentâneo. E ó, vale ressaltar aqui que percebe que essa pessoa, ela só não resolve o problema que fez ela comer, como ela continua, né? Porque comer não te deixa mais disposta, muito pelo contrário. Ela ainda continua preocupada e ela ainda engordou. Então, gente, é fundamental que você compreenda que toda pessoa que ela utiliza sempre da comida para se preencher é porque tá faltando alguma coisa na vida dela, tá? Então essa falta, ela sempre pode ser algo relacionado a trabalho, pode ser algo relacionado à família, pode ser algo relacionado a relacionamento, carinho, sexo, a falta do amor dos pais, a atenção, reconhecimento que essa pessoa tá sempre em busca, tá? Só que o que acontece, né? Com a manutenção, com a frequência desses sabotadores, agora a gente vai falar aqui sobre obesidade e vícios, né? Acaba desenvolvendo a compulsão e o vício alimentar. Muitas dessas pessoas que estão com obeso ou com sobrepeso, elas usam a comida como uma forma de vício, da mesma forma que um alcoólatra usa a bebida, tá? A comida, ela já não é mais comida para essas pessoas. O alimento, ele passa a ser algo que ele pode ser usado praticamente como um remédio. Só que esse remédio é para esse algo emocional, né? Essa pessoa está buscando preencher um buraco, um vazio, uma dor, a falta de alguma coisa. Só que o que acontece? A frequência que a pessoa busca essa fuga, ela desencadeia a compulsão. E se você não sabe, a compulsão também é um vício, tá? E aí o que acontece, né? A pessoa, ela acredita que quando ela come, ela tá mais perto do equilíbrio. Só que esse remédio que vem sendo, né, a comida, ele tem um efeito colateral muito perigoso, né? A pessoa tá buscando comida para a alma, só que o reflexo disso é representado no corpo pelo excesso de gordura, de peso, né? E a gente já sabe todas as consequências. Então essa pessoa, ela tá buscando comer para se sentir melhor diante de situações, pode ser tristeza, pode ser a falta de alguma coisa. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela nem sabe falta do que é, ela nem sabe o que ela tá buscando preencher. Só que muitas vezes a gente não encara a obesidade como um vício, quando na verdade a obesidade, ela é um vício, e o vício, ele pode matar. Tanto a decorrência que a obesidade tem, ela pode matar, assim como pode gerar outras doenças como diabetes, entupimento das veias, problema respiratório. Eu poderia ficar aqui falando uma lista gigantesca, né? Porque a obesidade é realmente responsável por muitas doenças, né?
E com tudo aqui que eu falei, né, com tudo que eu já trouxe até aqui, você pode estar se perguntando, mas Nani, pelo amor de Deus, é possível então vencer esses sabotadores aí, tudo isso que você falou? E aí, o que eu tenho para falar para você, né? Que até aqui você entendeu quais são os sabotadores do emagrecimento. E você pode perceber também que isso não acontece só com você e nem só com quem quer perder peso, isso acontece com todas as pessoas, tá? E acontece a todo instante, a todo momento. E até aqui eu falei bastante também do principal sabotador, que é o crítico, né? Esse crítico com certeza ele tem te atrapalhado aí nas suas tentativas de emagrecer, tenho certeza disso, tá? E só falando do crítico, né? Se esse vício acabasse aqui, você já ia ter consciência de que existe aí dentro de você uma voz, né? Uma voz que tá sempre te questionando, que tá sempre questionando suas intenções, sua capacidade, tá sempre te puxando para baixo, tá sempre falando que você não tem potencial, que você não tem força. Só que, como eu já comentei, junto desse sabotador que é o crítico, tem mais 23 aliados. Que aí são os 23, é como se fosse, eu falo que são como se fossem ramificações de uma árvore, né? E o sabotador crítico somado a 4, né? Todos nós temos 4 sabotadores do emagrecimento que são mais fortes, eles conseguem interromper qualquer processo de emagrecimento, tá? Ou então fazer com que você sempre volte aí a estaca zero, né? Que acaba sendo bem desafiador. Então, todos esses sabotadores, os 23 sabotadores do emagrecimento, para eu não ficar aqui falando, né, todos eles, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, o que você faz, então, para você descobrir os seus sabotadores, tá? Existe um teste feito em um software. Nesse teste, o software, o resultado, né, desse teste, ele vai apresentar quais são os 4 sabotadores que você tem, que são mais fortes, que estão impedindo você de conseguir ser magra, tá? Então, ele também dá, né, nesse relatório uma informação muito importante, a porcentagem que esses 4 principais sabotadores, eles têm atuado na sua vida. Então, é interessante a gente se atentar a isso também. E a partir disso, como então que a gente pode mudar? Dentro do processo de emagrecimento, o que acontece, né? O coach, ele vai trabalhar direcionado na sua reprogramação mental, que vai refletir no seu comportamento e nos seus hábitos. Para quê? Para que você consiga emagrecer de uma forma consciente, de uma forma sem sofrimento. Porque reprogramando a sua mente é que vai fazer com que você tenha uma relação melhor entre os seus objetivos, entre as suas escolhas e o resultado que você vai acabar colhendo de tudo isso, né? O coaching, principalmente o coaching de emagrecimento consciente, né? O que ele faz? Ele é um processo que ele vai ajudar a transformar o seu pensamento e o seu sentimento, tá? Com relação a todo esse ciclo que você vem vivendo. Então, a gente derruba todas essas barreiras emocionais, essas barreiras mentais, e com isso você vai ter menos limitações, menos crenças negativas e vai aumentar, então, a possibilidade de você conseguir emagrecer. E tudo isso faz o quê? Faz com que você passe a acreditar que você pode, que o processo pode ser leve, e aí isso faz com que você conquiste uma vida mais saudável. E aí, a partir de todas essas mudanças, é que você vai conseguir melhorar a sua tomada de decisões, você vai conseguir ter mais foco e mudar de verdade a sua. E é por isso, então, que as pessoas estão cada vez mais procurando um coaching de emagrecimento. E o que eu vou falar a seguir é o caminho, então, que todas nós devemos percorrer para conseguir ter um resultado de verdade, duradouro e definitivo do seu emagrecimento. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente precisa descobrir qual que é esse sabotador. O segundo passo, a gente destrói ele. No terceiro passo, a gente fortalece uma nova crença. E o quarto passo, a gente cria uma nova realidade. Então, agora, depois de saber tudo isso, de tomar conhecimento de todas essas informações e saber de verdade que você pode mudar
não só a história do seu emagrecimento, mas a história da sua vida com relação ao seu corpo, ao seu peso, à sua saúde, e que é possível sim ter liberdade e retomar o controle da sua vida e ser feliz de verdade, ser feliz podendo comer o que gosta e ser feliz com o seu corpo. Porque foi como eu te disse, né? A culpa de não conseguir emagrecer de verdade, ela não é sua. Mas a partir de agora que você tem essa consciência, a responsabilidade de tomar uma decisão e de mudar de verdade, essa decisão só você pode tomar. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha gostado do que eu falei até aqui. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque vai ser um prazer poder te ajudar aí nesse processo de emagrecimento e de descobrir as suas autossabotagens, tá? Um abraço e até o próximo vídeo!